Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, né? Sempre aqui com aquele devido respeito, galera. Vamos falar nesse vídeo aqui que os contatos da diretoria, né? Os contatinhos aí da diretoria aí do Casares para o novo treinador do São Paulo, com uma iminente queda do Zubeldia. E como o Zubeldia vai se sustentar no cargo, galera? Será que ele ainda se sustenta? Vamos falar aqui um pouco sobre isso também. O Zubeldia já sabe da pressão, ele já sabe sim que tem um movimento para que ele seja trocado, tá? Mas quem é o favorito da diretoria? É importante a gente falar isso aqui também. Galera, seguinte, hein? Vou te trazer aqui os números também dos valores que o São Paulo ganhou lá com referente aos jogos lá em Brasília. Vai te surpreender, inclusive. E também quanto que o São Paulo ganhou aí com o show da Shakira. Mas eu vou trazer isso aqui para vocês também, tá bom, galera? Vamos falar disso aqui e um pouquinho mais também, beleza? Sejam todos bem-vindos, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações, não esqueça de ativar o sininho para você receber sempre os novos conteúdos aqui quando a gente posta, beleza? Tamo junto, vamos São Paulo. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu trazer essa informação para vocês. Ó, segundo o jornalista Éder Traschini, o São Paulo ganhou nos dois jogos, tá, galera? Lá em Brasília, arrecadados ali, contando os dois jogos, o São Paulo ganhou 1.200.000 reais, ou seja, 600 mil ali em cada um, segundo o Éder Traschini. Deu uma média de público de 10 mil, pouquinho mais de 10 mil pessoas, 10 mil e alguma coisa, número baixíssimo, na minha opinião. No Morumbi, eu acho que daria no mínimo 25 mil pessoas, ou 27, 28, 29, como é a média do São Paulo no Campeonato Paulista, no mínimo, né, em cada jogo. Mas enfim, lá em Brasília deu aí 10 mil pessoas por jogo, tá bom? E tinha gente que ainda achava que ia lotar o estádio, né, galera? O estádio, né? Não foi o que aconteceu. Então, o São Paulo ganhou aí aproximadamente 600 mil ali de cada jogo, tá bom? E nos shows aí da Shakira no Morumbi, o São Paulo arrecadou 3 milhões de reais. Pelo menos essa foi a informação divulgada também pela imprensa. Aí que tá, né? A imprensa, que o São Paulo ganharia 3 milhões com o show da Shakira. Eu sou muito cético quanto a isso. Eu já sou logo o seguinte, eu quero ver no balanço essa grana que aparece aí, porque de verdade, cara, o que ele solta o tempo todo não dá para acreditar muito não. Quando eu vi falar que São Paulo ia ganhar esses 3 milhões aí, além, né, do 1 milhão por mês que o São Paulo ganha da Live Nation, aí eu penso o seguinte, os caras já estão soltando esse valor aí para justificar o público baixo lá em Brasília, né? Para segurar um pouco as críticas aí da diretoria. Eu falei que eu não ia falar muito de diretoria, de política aqui no São Paulo, mas sim, tem uma crítica que eu faço a essa questão do São Paulo aí, com esses acordos aí com a Live Nation. Detalhe, né? O São Paulo arrecada, então, galera, pouco mais de 4 milhões, então, né, nessa passagem da Shakira aí, então, no Morumbi. Só que tem um detalhe, né? Eu penso assim, pelo menos, se o São Paulo tivesse jogado um jogo no Morumbi com 45 mil pessoas, sabe quando aquela galera vai com 45 mil pessoas? Pois é, já praticamente bate esses valores aí. Contando também, obviamente, ali com a comercialização de produtos, né? E detalhe, o gramado não fica destruído quando tem jogos do São Paulo. Agora, quando tem show, sim, o gramado fica destruído. Vamos ver no dia 19 como estará o gramado do Morumbi, porque o São Paulo não vai trocar gramado agora, né? O gramado foi trocado recentemente, só que agora teve mais shows, ok? E vem mais shows aí pela frente. Então, eu quero saber como vai estar esse gramado. A minha curiosidade é como estará esse gramado aí depois do show da cantora Shakira aí, beleza, galera? Que é um excelente show, convenhamos, né? Mas a gente está falando aqui de futebol. Quero saber a tua opinião, comenta aí também, fique à vontade. E só lembrando, galera, a média de público do São Paulo no Campeonato Paulista é 29 mil pessoas por jogo, tá? Do ano passado, a essa altura, eu acho que era 35 mil pessoas, ou 36, alguma coisa assim, por jogo. A maior renda de público também, né? Renda e público do São Paulo nesse ano no Campeonato Paulista foi contra o Corinthians, no Clássico. Quase 55 mil pessoas, de uma renda ali aproximadamente de 3 milhões e meio de reais, falando só de público, só o público, fora a comercialização dos produtos.
Então, para você ver como que um jogo no São Paulo, com o público elevado, como rende também para o São Paulo Futebol Clube. Beleza. Dito isso, galera, vamos comentar aqui agora sobre os treinadores. Quem será o novo treinador do São Paulo? Com uma possível saída do Zubeldia. O Zubeldia já sabe, cara, internamente, né, que a diretoria do São Paulo já faz esse movimento para um treinador com uma possível saída dele, um possível fracasso, né? A diretoria conta, né? Tá todo mundo já imaginando que o São Paulo vai perder para o Palmeiras e que o São Paulo aí vai ter dificuldades até para terminar em primeiro do seu grupo. Eu até acho que o São Paulo termina em primeiro, pelo amor, olha a qualidade do time do São Paulo e a qualidade também do time do Novo Horizontino. Uma vitória sobre o Palmeiras, eu acho que, na minha opinião, galera, eu acho que, não sei vocês, mas para mim acalma tudo, tá? Um empate contra o Palmeiras, inclusive, dá uma acalmada. O negócio dá uma baixada na poeira. O problema é se for uma derrota, porque aí já vem de 3 resultados ruins com 3 últimos colocados do Campeonato Paulista. E o São Paulo jogando, inclusive, partidas com um jogador a mais no segundo tempo. Então, o futebol não tá legal, gente. A gente precisa reconhecer. O futebol não tá bom, o futebol tá ruim, tá fraco. Jogadores individualmente que estavam bem também não estão bem. Eu vejo isso também muito pelo sistema implantado pelo treinador. Vamos lá agora. Esses 2 nomes aí. E ainda se falava no passado. Vocês lembram no passado quando se falava de Felipão? Pois é. Por que não se cogitou mais Felipão? Porque chegou o Zubeldia. Agora o nome da vez é o Tite. Eu vi, a gente vai comentar aqui, a imprensa comentou, tem uns profissionais da imprensa, inclusive, né, comentando que São Paulo poderia ir atrás do Vojvoda, técnico de 49, né, 49 anos, ele vai fazer 50 agora em maio, né, está no Fortaleza. Em maio, o Vojvoda, inclusive, faz 4 anos de Fortaleza. Gente, antes do São Paulo contratar o Zubeldia, vocês lembram que o São Paulo tentou contatos com o Caixinha, com o Vojvoda, com o Pesolano, né? Não esqueça o Pesolano, hein? O São Paulo tentou alguns desses nomes, né? Contatos ali. O que ouviu? O que a gente ouviu do Vojvoda quando ele foi consultado ali, perguntado? Ele não tinha interesse de sair do Fortaleza naquele momento. Algumas pessoas, muita gente diz assim: ah, o cara é acomodado, o cara quer ficar no Fortaleza, quer ficar lá num time mediano, não quer dirigir um gigante como o São Paulo. Mas sabe qual que é a realidade? Por que o Vojvoda hoje também, eu vejo que ele não aceitaria um convite do São Paulo caso o São Paulo demita o Zubeldia e pense no Vojvoda? Vou fazer a minha reflexão, a minha opinião, comente aí a sua. Muito importante você também deixar o like. Olha só, o Vojvoda está há 4 anos no Fortaleza, gente. O Vojvoda, ele vai fazer 4 anos de Fortaleza. Vocês acham que um treinador hoje consegue ficar 4 anos no São Paulo? Mal ele consegue ficar 1 ano, imagina 4. O Rogério Ceni, o mito por toda a história que ele teve no São Paulo. Ele ficou o quê? 1 ano e meio? 1 ano e 8 meses? Acho que foi isso, né? 1 ano e meio aí, aproximadamente, acho que foi isso. O Rogério Ceni, o maior ídolo assim da história, considerado o maior ídolo da história do São Paulo, o cara que ganhou tudo, feitos espetaculares, recordes nos Guinness Book, o cara está em tudo quanto é lugar, né? O cara chega para ser treinador do São Paulo e a diretoria teve que mandar ele embora, porque o futebol também não estava bom, ele já tinha conflitos ali internos também, com membros, com jogadores, mas isso é parte do futebol. Então, o Vojvoda vi isso, fala, eu tenho, vendo isso, ele fala, eu tenho o respaldo da diretoria do Fortaleza, né? Eu tenho aqui a confiança do meu elenco, eu já tenho o meu trabalho consolidado. O Vojvoda não vai sair do Fortaleza, gente. Caso o São Paulo convide, eu digo agora, eu duvido, de verdade. Um profissional, né, que já tem ali a confiança de toda a sua estrutura. Isso vai se moldando, né, em volta dele também. Ele tem o respaldo da diretoria. Vocês acham que eles sairiam do Fortaleza para assumir o São Paulo? É porque eu vejo pessoas falando: não, o São Paulo tem que ir atrás do Vojvoda. Hoje o São Paulo não são todos os treinadores que querem treinar o São Paulo como era antigamente. Hoje o São Paulo não tem garantia de nada. O que o São Paulo hoje tem é uma diretoria omissa, uma diretoria que se esconde. Qualquer barulhinho, eles jogam para cima do treinador. Apesar de eu achar o Zubeldia, eu não acho ele um treinador bom, tá, galera? Mas muitos que passam é do nível dele ou para baixo também.
Um ou outro aí foi melhorzinho que ele nessas passagens. Eu não acho ele um treinador bom e não acho que ele é o treinador para esse time do São Paulo propriamente. Já falo isso aqui direto, eu sempre falo isso. Não acho que ele seja o treinador para esse elenco, para esse time, tá? É um time muito técnico, que o Zubeldia é um treinador, na minha opinião, meio retranqueiro. Então não acho ele para esse trabalho do São Paulo. Só que o Vojvoda, o estilo de jogo dele poderia se encaixar com o São Paulo, com esses jogadores, mas ele não largaria o Fortaleza. Porque se o Vojvoda chega no São Paulo, vocês imaginam aí 3, 4 resultados, 5, meia dúzia de resultado ruim, uma sequência ruim. O que ia acontecer? Ia começar a cornetar, já esse cara não serve para ser treinador de São Paulo, é só de time pequeno e blá blá blá, aquela coisa toda. O que a diretoria ia fazer? Ia começar a fazer a mesma coisa com seus amigos da imprensa. Pressão no treinador, pressão no treinador. Iria mais um treinador ser demitido e a diretoria continua lá. Belmonte, né, o Rui Costa, Nelsinho, o Chapecó, o, o próprio o Casares, a galera toda, Muricy. Então, o seu grupinho estaria lá ainda no São Paulo. A diretoria continuaria, mas o treinador sairia. E ele sabe que a pressão no São Paulo para derrubar treinador é exatamente aí. Ele sabe que o São Paulo é uma diretoria que não vai segurar treinador nenhum a qualquer pressão da torcida, qualquer pressão de bastidores, né, da imprensa. Porque lá no Fortaleza, eu vejo um time para onde ele iria hoje. Eu acho que nem para o Flamengo ele iria. Sabe para onde que ele iria hoje no futebol brasileiro, galera? Que ainda eu acho que não, porque tem o Abel Ferreira que é o Palmeiras. Por quê? A Leila Pereira, ela banca. A Leila Pereira, ela não protege, ela não é parceira das organizadas do Palmeiras, pelo menos é o que a gente sabe. Então, a proprietária, praticamente proprietária ali, a empresária, a presidente do Palmeiras, ela banca o treinador. Então, ela conseguiria ter um Vojvoda. Agora, o São Paulo não, porque o São Paulo é cheio de amadores. Agora, quem nos contatinhos da diretoria tem o perfil da diretoria? O Tite, é isso mesmo. O Tite, que é amigo do Muricy, que o Muricy se encanta pelo Tite. O Tite gostaria de ter levado o Muricy para a seleção, né? Só que aí tem um porém também. O Tite recentemente, galera, eu não estou dizendo que eu quero o Tite, galera, é o movimento que tá querendo o Tite, vocês estão entendendo? O consórcio. Recentemente o Tite tinha dito, né? O que ele disse? Que aqui em São Paulo ele só dirigiria o Corinthians. Ele falou isso um tempo atrás, eu não sei, uns 2, 3 anos atrás, se eu não me engano. Aí ele comentou que aqui em São Paulo ele só dirigia o Corinthians, onde ele foi vitorioso lá no Corinthians. Agora, acontece o seguinte também, futebol vocês sabem, o que o cara fala de manhã não serve para noite, o que ele fala para noite não serve para o dia. É um comboio ali de, né? Como dizia o Lugano, né? Ou como o Lugano disse alguns anos atrás, o Tite é um encantador de serpente. O Tite cairia bem nesse elenco do São Paulo, né? Porque assim, eu acho que ele faz parte desse movimento. Mas o Tite não deu certo lá no Flamengo. Sim, ele não deu certo no Flamengo. Eu não estou dizendo que ele daria certo no São Paulo. Vocês estão entendendo? Ele daria certo com a aglomeração de pessoas que tem no São Paulo, galera, com a cúpula, com a diretoria, porque eles falam a mesma língua, eles são do mesmo movimento. Não sei se vocês estão me entendendo aqui, espero que entendam. Eles fazem parte desse esquema burocrático, entendeu? O Tite é do movimento, a diretoria do São Paulo é desse movimento amigo, esse movimento parceiro. E o Muricy seria capaz de bancar o Tite se ele trouxer o Tite. Se o Muricy trouxer o Muricy jamais vai numa entrevista dizer ele tem que colocar o Oscar para jogar. O Oscar, como ele fez lá com o Carpini, na época Ramos Rodrigues, né? Ele jamais iria numa entrevista e dizer, pô, o Tite, o treinador tem que saber o que faz, ele tem que colocar o jogador para jogar. O Muricy jamais iria de encontro ao Tite. O Casares jamais iria de encontro ao Tite. Ninguém ali no São Paulo iria de encontro ao Tite. Sabe por quê? O Tite ele tem tamanho. Ele pode não ter sido um vencedor, ganhar 2 Copas do Mundo lá com a seleção brasileira, fracassou em 2 Copas do Mundo. A gente pode até falar, mas foi por um detalhe, foi por isso, foi por aquilo. Sim, mas ele fracassou em 2 Copas do Mundo ali. E aí não deu certo no Flamengo. Eu acho o Tite, da linha de treinadores, tá, galera, assim,
um pouco ultrapassada. Apesar de eu achar, eu sempre achei ele um bom treinador. Não gosto do estilo da pessoa dele, mas nunca achei ele um mau treinador, né? Eu também não vou ser hipócrita dizer que ele foi um mau treinador, que não foi. Só que ele, acho, tá, galera, que na minha opinião ele conseguiria dar um jeito nesse time do São Paulo. Exatamente pelo estilo de jogo. O Tite me parece muito assim, um pouco estilo de jogo. Sim, posso estar errado, comenta aí, mas me parece até um pouco o estilo de jogo do Dorival. O Tite, quando se fecha ali com a tal família, o negócio fica fechado. Deu problema lá no Flamengo com o Gabigol, e ali pode ter havido sim um problema interno com o elenco. De repente, eles podem ter que. Eles podem sim, né, ter feito o movimento para ter derrubado ele. Né? O Gabigol era muito querido de todo o elenco. Ele já tinha tido problema com o Gabigol no passado, por conta daquela declaração do Gabigol, e o Gabigol acabou não indo para a seleção. Mas aí, se ele chega no São Paulo e não teve problema com ninguém, eu acho que o elenco do São Paulo ia até abraçar o Tite. Entre aspas, ele deu uma queimada no Lucas, né? Quando não levou o Lucas para a seleção, para a Copa, que eu achava que o Lucas deveria ir para a Copa. Acho que foi a Copa de 2018, que ali o Lucas estava bem, cara. O Lucas estava bem lá na Europa. Ele levou até jogador inferior ali para aquele momento. Mas enfim, até o Lucas já comentou sobre isso também. Tem uma certa mágoa sobre essa questão também. Mas aí eu acho, tá, galera, que os contatinhos da diretoria, o Tite é um nome forte. O Vojvoda, fortíssimo nome, mas o Vojvoda eu acho que não aceitaria vir para o São Paulo. O Tite seria convencido pelo Muricy, só que aí tem que ver o amor dele pelo Corinthians realmente se o permitiria a comandar o São Paulo Futebol Clube. Zubeldia pode continuar no São Paulo? Pode sim. Vai depender do sucesso agora no Campeonato Paulista. Porque o Zubeldia ele não está com esse trabalho ruim no São Paulo, esse jogo ruim, desde agora do Campeonato Paulista. Volto a repetir. Você pega o Campeonato Brasileiro que São Paulo fez, eliminado Copa Brasil, eliminado Libertadores, Campeonato Brasileiro do São Paulo, fez um segundo turno ruim também, os últimos 5 jogos do Brasileiro São Paulo não ganhou nenhum. O São Paulo tá no Campeonato Paulista como ele estava no Brasileiro, sem jogar absolutamente nada. E essa pressão, sim, na minha opinião, vai para cima do treinador Luiz Ubeldia. Mas reparem, galera, alguém fala agora em déficit do São Paulo? Alguém está falando em déficit? Não, ninguém está falando em déficit. Inclusive em fevereiro, agora final do mês, acho que semana que vem, se eu não me engano, vai ser apresentado o déficit do São Paulo. Alguém está falando nisso? Não. Alguém está falando da dívida do São Paulo de quase R$ 1 bilhão? Não, ninguém está falando disso, não. O que só estão falando? Treinador, treinador. Então, o caos plantado no São Paulo, instalado ali por esse futebol, é propício, é o movimento correto, eles querem isso, eles querem que continue assim, porque ninguém está falando mais em dívida. Só se falava em dívida, dívida de 1 bilhão, dívida afundando, Casares é isso e aquela coisa toda, a diretoria incompetente. Ninguém fala mais nada disso. As críticas agora só são em cima do treinador do São Paulo. A mudança de treinador agora para o São Paulo não é conveniente para a diretoria, porque aí se encaixa o time, eles vão usar outros. Aí a gente vai ter que olhar o outro fator, que são os bastidores, que é a diretoria. E eles não querem isso. Tá chegando aí em abril o balanço financeiro do São Paulo. O São Paulo vai precisar de uma cortina de fumaça, mas um movimento muito, mas muito grande para abafar a dívida de quase 1 bilhão, quase 1 bilhão de reais, né? E esse déficit giganteiro e também os desastres financeiros dessa gestão. O que vem pela frente, daqui pela frente? Pode aguardar aí, eu já vou te alertar aqui. Marinakis e reforma do Morumbis, que deve ser uma outra pauta que vai surgir de novo. Aguardem isso. Não estou dizendo que vai acontecer. Eu estou dizendo que a pauta positiva do São Paulo daqui para frente vai ser troca de treinador, Marinakis e reforma do Morumbi, tá bom? Fique atento a isso aí, essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua também. A gente vai acompanhar dia a dia para a gente saber realmente aí que a diretoria do São Paulo está planejando aí com a questão do Zubeldia e uma possível troca de treinador. Deixa aquele like aí, fortalece, né, galera, aí o nosso trabalho, dá essa moral, compartilha, se inscreve, e aí a gente volta com o vídeo à noite para a gente falar do pré-jogo São Paulo e Palmeiras. A gente vai trazer aí as prováveis escalações aí para a gente falar um pouco desse jogão de amanhã,
São Paulo e Palmeiras no Choque Rei. Valeu? Tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Vamos São Paulo! A paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o tricolor sempre em busca do mais alto grau.